Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é mais um momento de estudos. Hoje vamos tratar da educação infantil, mais especificamente dos objetivos que são fundamentais para o exercício aí da educação infantil, né? Para a docência na educação infantil. Lembrando que esse vídeo está todo pautado nas orientações e no que prega a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Bom, falando nisso, a gente tem que ter em mente que na BNCC, em relação à educação infantil, as aprendizagens, elas compreendem comportamentos, habilidades, conhecimentos, vivências, tudo isso de modo que promova, né, que leve à aprendizagem e ao desenvolvimento das crianças, né, bebês e crianças. Bem, isso se dá sempre a partir dos diversos campos de experiências. Anota aí no seu caderno. Educação infantil tem campos de experiências. Bom, a BNCC está pautada nos campos de experiências para creche pré-escola, né, que é na educação infantil, mas também tem uma mola propulsora aí que é fundamental termos em mente, que são as interações e as brincadeiras. Eles são eixos estruturantes a partir dos quais, né, das interações e das brincadeiras, tudo vai acontecer na educação infantil. Bem, essas aprendizagens que se constituem aí os verdadeiros objetivos da aprendizagem na educação infantil. E a gente tem que lembrar também que a educação infantil tem 3 faixas etárias, tá? Tem grupos etários, 3 grupos etários, e cada qual com seu objetivo de aprendizagem, com seu objetivo de vivência, de desenvolvimento. A gente tem que ter em mente sempre que a educação infantil ela tem aprendizagens e desenvolvimento das crianças, né? Pautada aí nesse eixo, interações e brincadeiras que vão garantir os direitos de aprendizagem. E quais são esses direitos que estão previstos na BNCC? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. Esses são os direitos de aprendizagem que precisam ser resguardados, que precisam ser garantidos na educação infantil. E tem mais, a BNCC, ela organiza o currículo da educação infantil nos campos de experiência, né, que são definidos de acordo com os objetivos que se pretende para cada grupo etário. E é isso que a gente vai abordar aqui no vídeo de hoje, dando ênfase, hoje vamos dar ênfase ao código alfanumérico. Que é o código alfanumérico? É o código que vai sintetizar tudo isso e a gente vai ver isso tudo em detalhe com exemplos. Belezinha? Bora lá? Não esquece, hein? Já deixa seu like, seu joinha, não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para você ser lembrado ou lembrada assim que chegar um material novo, um material bacana para você estudar aqui no canal. Beleza? Bom, o que você está vendo aí na tela? Você está vendo um código alfanumérico. Essas cores não têm a ver com nada, tá? Essas cores não representam nada. Eu só fiz cores diferentes para a gente diferenciar e distinguir uma coisa de outra, ok? Então, dito isso, vamos lá. Primeiro, par, né? Que tem, porque tudo isso aqui é o código alfanumérico, tá? Então, quando você vir lá na prova tratando, olha, de código, código alfanumérico, você já sabe do que se trata. É isso aqui. É um código que tem letras e números, ok? Então, ele tem letras, aqui, letras, certo? E números, ou seja, alfanumérico, ok? Bom, o primeiro par de letras, e você está vendo também que é sempre em par, né? Ó,
duas letras, dois números, duas letras, dois números. Bem, o primeiro par de letras, ele vai representar o quê? A etapa da educação básica, que aqui no caso é a educação infantil. Por quê? É o E de educação, né? E o I de infantil. Se estivéssemos tratando do ensino fundamental, seria EF. Se estivéssemos tratando do ensino médio, seria EM, ok? Então, primeiro par de letras vai representar, aqui no caso, educação infantil, tá? Então, EI é educação infantil. Belezinha? Bom, aí na sequência, a gente tem um par de quê? De números, certo? Esse par de números, ele vai identificar qual é o grupo etário das crianças, tá? Aqui no caso, tá falando 02. 02 por quê? Na educação infantil, nós temos 3 grupos etários, tá? Olha, são 3 grupos etários, certo? A gente tem bebês, a gente tem crianças bem pequenas, ó, bem pequenas, e nós temos crianças pequenas, ok? Bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. Então, é de 0 a 1 ano e 6 meses. Deixa eu marcar aqui direitinho, né? Para você não se atrapalhar. 1 ano, ó. 1 ano e 6 meses. Ok? Aí, esse é o primeiro grupo etário, né? Bebês, creche. Segundo grupo etário, ainda é creche, são crianças bem pequenas. Que crianças são essas? As crianças de 1 ano, ó, 1 ano e 7 meses, certo? Porque se nos bebês o grupo ia até 6 meses, aqui, mês seguinte, né? De 1 ano e 7 meses a 3 anos, tá? E 11 meses. A 3 anos e 11 meses, tá? Essas são as crianças bem pequenas, ok? E o último grupo etário, né? É o grupo das crianças que estão na pré-escola. Por quê? Bebês e crianças bem pequenas estão na creche. E na pré-escola temos crianças pequenas de 4 a 5 anos e 11 meses, certo? Porque completando 6 anos, ensino fundamental, ok? Então, temos aí esses 3 grupos etários: bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Aqui, esse 2 vai representar o quê? Crianças bem pequenas, porque se fosse 01, seriam os bebês, e se fosse 03, seriam as crianças pequenas, ok? Tudo bem? Tudo certo por enquanto? Então, aqui, olha, é a faixa etária, é o grupo etário, né? É a idade da criança. E aí vai significar se essa criança está na creche ou se essa criança está na pré-escola. Tudo certo por enquanto? Tudo bem por aqui? Tudo bem? Ótimo! Vamos lá! Bom, logo depois desse par de números, nós temos outro par de letras, né? Aqui, por exemplo, as letras TS. Bem, este par de letras está representando o quê? Os campos de experiências. Ok? De experiências, certo? E aí, essas duas letras
são as duas primeiras letras dos campos de experiências, né? Aqui no caso, TS, mas, por exemplo, o eu, né? O e e o o é o eu, o outro e o nós, que é um campo de experiência. Poderia ser CG, que significaria outro campo de experiência, corpo, gestos e movimentos. Mas aqui está significado o quê? TS, traços, sons, cores e formas, que é outro campo de experiência. E a gente ainda tem o EF, que é escuta, fala, pensamento e imaginação. E o último campo de experiência é o ET, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Belezinha? Tudo certo até agora? Ótimo! Então, nós vamos para o último par de números. Esse último par de números, ele vai representar, vai indicar a posição da habilidade. Olha só, da habilidade na numeração sequencial das experiências para cada grupo, para cada faixa etária, para cada grupo etário, tá? Vai representar a ordem da habilidade. Agora, cuidado, muita atenção. Porque o fato disso aqui ter números, né? O fato das habilidades estarem numeradas não representa que o professor tem que seguir um trabalho numa ordem sequencial, do menor para o maior. Não significa que tem que trabalhar a primeira habilidade, depois a segunda, depois a terceira e assim sucessivamente. Ok? Dentro daquele grupo etário, dentro daquela faixa etária, vai haver ali várias habilidades que estão numa ordem sequencial, mas não precisam ser trabalhadas na ordem sequencial, tá? Ela só tem uma ordem sequencial por uma questão de organização. Tudo certo? Vamos ver isso na prática, como é que isso está acontecendo lá dentro da BNCC? Bora lá? Bom, agora a gente vai trabalhar da seguinte maneira. A gente vai explorar os diferentes campos de experiência e vamos colocar aqui só um exemplo para cada grupo etário, tá? Então, a gente vai ver, por exemplo, aqui, olha, campo de experiência. Qual é o campo de experiência? Olha, corpo, gesto e movimento, ok? Olha, corpo, gesto e movimento é o CG. Aqui, ó, corpo, gesto e movimento. Então, eu já sei que aqui eu estou falando, né, de um código alfanumérico que vai tratar do corpo, gesto e movimento, né, do campo de experiência. Bem, quando eu vou falar de bebês que estão na creche, que são de 0 a 1 ano e 6 meses, né? Então, EI, educação infantil, ó, 0, 1 são os bebês da creche, né? De 0 a 1 ano e 6 meses, e o campo de experiência, corpo, gesto e movimento, e o último número, o que é a habilidade, por exemplo, o número 1. Poderia ser a 2, a 3, a 5, enfim, qualquer uma. Aqui eu fui pegando só a primeira de cada grupo etário, só para a gente entender como é que o mesmo campo de experiência, corpo, gesto e movimentos vai ser trabalhado com bebês, com crianças bem pequenas e com crianças pequenas. É o mesmo campo de experiência, mas com 3 abordagens diferentes. Vamos lá, olha, com bebês, movimentar as partes do corpo para exprimir corporalmente as emoções, as necessidades
e também os desejos, né? Aquilo que os bebês estão com vontade de fazer. Já para as crianças bem pequenas, que são ainda crianças de creche, mas que já têm de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, né? Na véspera aí de completar 4 anos, né? Na educação infantil, completando aí o segundo grupo etário, né? Como é que fica isso no campo de experiência, corpo, gestos e movimentos? Olha, o que cabe, né? Qual é a habilidade que cabe a esse grupo etário? Apropriar-se de gestos e movimentos da sua cultura, no cuidado de si e também nos jogos e brincadeiras. Por quê? Porque as crianças de 1 ano e 7 meses até 3 anos são bem diferentes das crianças de até 1 ano e 6 meses e aqui já estão interagindo. Percebe que é o mesmo campo de experiência, mas que vai trabalhar outras questões de acordo com a faixa etária, ok? Já o mesmo campo de experiência, corpo, gestos e movimentos, como é que vai trabalhar isso na pré-escola? Tá? Com crianças pequenas, crianças de pré-escola, são crianças que já completaram 4 anos e que têm de 5 a 11 meses, né? Porque quando fizer 6 anos, já vai para o ensino fundamental. Então, é o terceiro grupo etário, educação infantil, terceiro grupo etário, CG é corpo, gesto e movimento. Aqui, por acaso, é a primeira habilidade. Qual é a primeira habilidade? Olha, criar com o corpo formas diversificadas de expressão de quê? De sentimentos, de sensações, de emoções. Tanto nas situações do cotidiano, né, no dia a dia ali, quanto nas brincadeiras, nas danças, no teatro, na música. Por quê? Porque já são crianças maiorzinhas que têm estas habilidades, que têm estas possibilidades de trabalhar aí com o corpo, trabalhando essa questão também dos gestos e dos movimentos. Belezinha? Aqui, por exemplo, olha, estamos falando do campo de experiência o quê? Traços, sons, cores e formas. Então, olha, traços e sons. Portanto, o símbolo, né, o par de letras será TS, tá? Então, olha ele aqui, né? Ó, no código alfanumérico. Então, para bebês, o que é que a gente tem? Por exemplo, uma primeira habilidade, né, para trabalhar com traços, sons, cores e movimentos, né, crianças de 0 a 1 ano e 6 meses, explorar os sons produzidos pelo próprio corpo e também com objetos do ambiente, tá? Então, fazer brincadeiras ali, explorando o próprio corpo, batendo palminha, manuseando outros instrumentos, brinquedos, enfim, explorando, né? Os sons, as cores, as formas, né? As texturas. Ó, para as crianças pequenas, né? Bem pequenas, né? Que são as crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, o que temos? Criar sons com materiais, objetos, aqui já, olha, utilizando instrumentos musicais para acompanhar diversos ritmos de música, né? Então, bater ali num tamborzinho, fazer um chocalho, seja com reciclável ou um já pronto, enfim, é lançar mão aí de objetos, de instrumentos musicais, né, para trabalhar com os sons, com o ritmo, também com as cores, as formas, né? E na plástica, né? No desenho, no visual, trabalhar também com traços, com linhas, enfim, esse tipo de questão, tá? Agora, para as crianças pequenas, crianças da pré-escola, né? E crianças da pré-escola são crianças de 4 e 5 anos e
11 meses. O que elas vão trabalhar com traços, sons, cores e formas? Olha, utilizar os sons produzidos por materiais. Então, aí já são materiais específicos. Pode ser madeira, pode ser plástico, enfim, olha, objetos e instrumentos musicais. Violãozinho, tecladinho, né? Corneta, chocalho, tambor. Ó, durante brincadeiras de quê? De faz de conta, brincadeiras de encenações, teatrinho, né? Criações musicais e também em oportunidades festivas, né? Numa festa, numa confraternização, numa apresentação. Pode ser, inclusive, para os outros estudantes ou mesmo para as famílias. Belezinha? Olha só, agora a gente tem o campo de experiência escuta, fala, pensamento e imaginação. Ou seja, é o EF. E cuidado, hein? Não vai confundir isso aqui com o ensino fundamental, porque é aqui no começo que a gente vai definir qual é a etapa da educação básica, tá? Não vai confundir, esse EF aqui não é ensino fundamental. Por quê? Porque o primeiro par de letras está falando que é da educação infantil, certo? Ó, infantil, certo? Então, esse EF aqui não é ensino fundamental, mas é escuta e fala. Para você lembrar que o campo de experiência é escuta, fala, pensamento e imaginação, tá? Então, para bebês, reconhecer quando é chamado por seu nome e também reconhecer os nomes dos coleguinhas, dos adultos que estão ali com eles. Então, são as crianças de 0 a 1 ano e 7 meses que já atendem pelo nome, né? E que você vai estimulando ali tanto a criança a atender pelo nome, mas também reconhecer as outras pessoas, sejam outros bebês ou outros adultos, pelos respectivos nomes. Ok? Agora, o mesmo campo de experiência, como é que vai trabalhar isso com crianças bem pequenas? Crianças de 1 ano e 7 meses a crianças de 3 anos e 11 meses. Olha só, aí são crianças que já estão começando a falar, né? Então, dialogar com crianças e adultos, expressando o quê? Seus desejos, suas necessidades, seus sentimentos e também as suas opiniões. Agora, para terminar, né, no campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação, nós temos as crianças pequenas, são crianças de 4 e 5 anos, né? Então, ó, o terceiro grupo etário, expressar ideias, desejos, sentimentos sobre as suas próprias vivências, né? Por meio do quê? Da linguagem oral e também já começa uma escrita, mas não é uma escrita alfabética. Não se alfabetiza na educação infantil. A alfabetização é lá no ensino fundamental. Aqui é uma escrita, olha só, espontânea. E também pela representação de fotos, de desenhos e outras formas de expressão que as crianças podem utilizar, ok? Vamos ver mais um campo de experiência? Bora lá? Bom, e agora chegamos aqui no campo de experiência, olha, espaços, ó, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, o par de letras é IT, tá? Para bebês, né, que é o primeiro grupo etário, explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais, odor, cor, sabor, temperatura, ou seja, explorar diversos materiais, né, diversos objetos, ter muitos estímulos, né, para ir identificando aquilo que dá prazer, aquilo que dá repulsa, enfim, descobrindo aí as cores, temperatura, se está quente, se está frio, ok? Já para as crianças bem pequenas, o que a gente tem, né?
no espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Olha, explorar e descrever semelhanças e diferenças, ou seja, aproximações e afastamentos entre o que? As características e as propriedades dos objetos, né? A textura dos objetos, a massa dos objetos, né? Se ele é mais denso, vai ficar na superfície da água, se ele for menos denso ou se ele for mais denso, ele vai afundar, tamanhos, enfim, diversas diferenças e relações que se pode desenvolver ali, né, em quantidades, e também explorar aí os espaços e tempos, né, o que era antes, o que é agora, o que é daqui a pouco. Né? Isso tudo as crianças já têm capacidade, né, de irem desenvolvendo. Bom, o terceiro grupo etário para crianças pequenas, nesse campo de experiência, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações, vão fazer o que numa primeira habilidade? Estabelecer relações de comparação. Então, vão pegar dois objetos ou mais e vão começar a comparar, né? Então, comparar objetos observando as suas propriedades. Então, observar bem cada objeto e quais são as características daqueles objetos e comparando os objetos entre si, materiais, quantidades, enfim, estabelecendo aí essas relações todas e também as transformações dos objetos e das propriedades. Belezinha? Vamos para mais um campo de experiência? E agora a gente vai para o nosso último campo de experiência. Ó, duas letrinhas, né? O e E, né? Ó, o, eu, o outro e o nós, né? Então, é trabalhar essas questões das pessoas, né? Das pessoas que são importantes ali dentro da creche e da pré-escola. Quais são essas pessoas? O eu, no caso dos bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas, o outro, que são os pares, né? Os coleguinhas, e o nós, que somos todos nós, e aí incluindo também os adultos dessas relações. Então vamos lá. Campo de experiência, né? O eu, o outro e o nós para bebês, né? Ó, e o, né? Na habilidade 01, o quê? Perceber as suas ações, que as suas ações, que aquilo que eles fazem tem efeito no outro, né? Nas outras crianças e também nos adultos, porque o efeito não é só na outra criança, mas é também num adulto, tá? Para as crianças bem pequenas, o que a gente tem aqui, né? No eu, né? O eu, o outro e o nós. Demonstrar atitudes de cuidado, olha, e solidariedade, né? Interagindo com os outros, sejam crianças ou adultos, beleza? E para as crianças pequenas, aquelas já maiorzinhas, 4, 5 anos, que são da pré-escola, o eu, o outro e o nós vai o quê? Demonstrar empatia, né? Se identificar com o outro, perceber que as pessoas têm diferentes sentimentos, né? Elas têm diferentes necessidades, elas têm diferentes maneiras de pensar e também diferentes maneiras de agir. Ou seja, as pessoas podem ser diferentes, elas não precisam ser iguais, elas não precisam fazer as mesmas coisas, elas não precisam sentir as mesmas coisas. E essa questão da empatia é bastante forte em relação às crianças, né? Já começa ali com as crianças bem pequenas, mas as crianças pequenas de 4 e 5 anos têm isso muito forte com elas, né? Elas se identificam com o outro, né? Então, nesse campo de experiência, dá para explorar bastante estas questões com esse grupo etário. Belezinha? Vamos lá resolver a questão? Bora lá!
Bom, hoje aqui, para esse vídeo não ficar muito grande, vai ter uma questão só. Mas a gente vai conseguir explorar bastante o assunto e aí você depois, na hora dos seus estudos, revisita aí esse vídeo, dá uma olhada aí em cada campo de experiência para ver se você está solidificando aí os seus conhecimentos, se isso está contribuindo, né, para os seus estudos. Vamos lá, olha. Primeira questão, né, e única, 2019, da banca Fundep, Prefeitura de Nova Serrana, lá em Minas Gerais, professor da Educação Básica. Então, olha, analise as seguintes afirmativas sobre a BNCC e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas, tá? Então, são verdadeiras e falsas, e aí a gente vai assinalando aqui. Eu vou fazer uma leitura de todas as alternativas, né, as frases, as assertivas, e aí depois vou te dar aí uns minutinhos para você tentar resolver, ok? Vamos lá. Primeira frase. Na BNCC, a educação infantil está organizada em 5 áreas de conhecimento. Essas áreas, como aponta o parecer CNE-SEB de 11, número 11, né, de 2010, favorecem a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares, tá? Então, aqui está falando de componentes curriculares e áreas de conhecimento. Segunda frase, na BNCC, cada objetivo de aprendizagem e desenvolvimento é identificado por um código alfanumérico e as habilidades, que expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares, tá? Próxima frase. Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, que são o quê? Práticas cognitivas e também socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana no pleno exercício do quê? Da cidadania e também do mundo do trabalho. Última frase. Na BNCC, a organização curricular do ensino fundamental está estruturada, em 5 campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Eu acho que você vai gabaritar, porque nós vimos praticamente tudo isso no vídeo de hoje. Vou te dar uns segundinhos aí para você analisar quais são as verdadeiras, quais são as falsas, e aí a gente corrige. Podemos ir? Essa estava fácil, hein? Tenho certeza que você gabaritou aqui junto comigo. Vamos lá? Olha só. Na BNCC, a educação infantil está organizada em 5 áreas de conhecimento. Não! São 5 áreas, né? Mas não são bem áreas. São o quê? Campos. E são campos de experiências, certo? Experiências pautados no que? Na integração, nas brincadeiras, né? E olha, essas áreas não são áreas, né? São 5 campos de experiência, como aponta o parecer 11 de 2010, favorecem a comunicação entre conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares. Gente, componente curricular, ensino fundamental, ensino médio, não tem nada a ver com a educação infantil. O que faz da nossa primeira frase a frase falsa.
Então a gente já vai lá embaixo, ó, e já vai eliminar as que não tem a primeira falsa. O A tá no páreo, o B eu já risco porque começa com V, o C tá no páreo e o D eu também já risco porque começa com V, né? Começa com verdadeiro. E a primeira frase a gente tem certeza, né? Nós vimos agora só campos de experiência, ok? Então, educação infantil, gente, só campos de experiência. E não tem nada de componente curricular. Belezinha? Vamos lá, segunda frase. Na BNCC, cada objetivo de aprendizagem e desenvolvimento é identificado. Deixa eu pegar aqui uma outra coisa. Ó, é identificado por um código alfanumérico e as habilidades. E aí, está certo ou está errado? Né? Tá correto, né? É sim identificado por um código alfanumérico, nós vimos vários hoje, né? Que tem também as habilidades. E tudo isso, né, tanto o código alfanumérico quanto as habilidades vão representar o quê? Vão expressar o quê? As aprendizagens que serão essenciais e que devem ser garantidos aos estudantes, né, nos diferentes contextos escolares. O que faz da nossa segunda frase estar correta. Então, já vamos olhar lá embaixo, ó, segunda verdadeiro, ok, a A está no páreo e segunda, verdadeiro, a C também está no páreo. Bom, o que é que vai nos diferenciar aqui? Olha, se eu tenho F e V aqui, e eu tenho aqui V e F, se eu souber uma delas, eu já matei a questão, eu já posso ir embora para a próxima questão, ok? Mas aqui você sabe, a gente vai ver todas. Mas na hora da prova, que você precisa de tempo, matou a questão, vai embora, tá? Então vamos lá. Terceira frase, ó, na BNCC, competência é definido como a mobilização de conhecimentos, que são o quê? Conceitos, procedimentos, também as habilidades, né, representadas pelas práticas cognitivas, socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, no pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Tudo que contempla a BNCC. Portanto, nossa terceira frase está correta. Bom, aqui eu já mataria a questão, porque eu elimino a C, que me traz a F, né? Eu já sei que a minha alternativa correta é a A, mas nós vamos ver a última frase. Vamos lá? Para ver se condiz com isso mesmo? Ó, na BNCC, a organização curricular do ensino fundamental está estruturada em 5 campos de experiência. Ah, que tá fácil, hein? Claro que não, né? Claro que não. É falso isso. Porque o ensino fundamental, ele tem áreas de conhecimento, ele tem componentes curriculares e ele não tem campos de experiência que são da educação infantil e não do ensino fundamental. Ensino fundamental temos o quê? Campos. Desculpa, eu confundindo aqui, ó. Ensino fundamental nós temos áreas de conhecimento, ó, áreas de conhecimento, certo? Aliás, exatamente o que estava lá na primeira frase, né? Então, o que era do ensino fundamental, eles trocaram aqui para a educação infantil. Tá? E quem não conhece isso, quem não estudou, quem não se deteve aí em cima da BNCC para estudar isso com carinho, como a gente está fazendo aqui nesse vídeo, pode passar aí batido, despercebido e acabar se equivocando na hora da prova, tá? Mas você está esperto, tá ligado, tá ligada
e não vai errar. Olha aí, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. E não, né? Porque nas áreas de conhecimento são definidos os diferentes saberes de cada componente curricular, né? De cada, vamos dizer assim, disciplina curricular, né? Para português, para matemática, arte e por aí vai, ok? Tudo certo? E aí, gabaritou comigo? Gabaritou aí a alternativa A? Ah, bacana, legal. Bom, vamos ficando por aqui. Não esquece de colocar aqui nos comentários aquilo que você quer ver tratado aqui no canal, assim como teve uma solicitação, um pedido para a gente abordar aí os objetivos essenciais da educação infantil e que a gente identificou cada um deles, né, os iniciais pelo menos, e depois, se você quiser aprofundar, consulta lá a BNCC. Então coloca aqui nos comentários, né, aqui embaixo nos comentários, aquilo que você quer ver aqui no canal, que a gente traz um vídeo todo feito com carinho para você. Belezinha? Beijo grande e até o próximo vídeo.